Paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar algo que nós já ouvimos falar, nós já aprendemos, nós sabemos como funciona. Mas até de ouvir falar e de saber como funciona é uma coisa. Mas você começar a treinar a tua alma, o teu espírito, o teu ser, o teu corpo para praticar é outra coisa. E o que é essa palavra de hoje? É o segredo dessa vitória aqui nessa terra. De nós vermos a glória e a majestade do poder da palavra se cumprindo em nossas vidas. Porque você vê o segredo espiritual para nós enfrentarmos o mal, para nós recebermos a bênção, está na palavra do Senhor. Para isso é necessário eu e você acreditar, em primeiro lugar, que você foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, que você foi escolhida pelo Senhor. Declare isso para você todos os dias. Declare isso, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você já desperta, já declara isso, já agradece, Senhor, obrigado por ter me escolhido para estar aqui de joelhos clamando a tua misericórdia, louvando o teu nome. Por quê? Porque a palavra é que traz vida, a palavra que traz poder. A nossa briga, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, como nós sabemos, mas sim contra potestades, hostes espirituais da maldade, contra as forças malignas dessa terra, desse mundo. Ou seja, nossa batalha é espiritual. Como nós vamos vencer esse mal? É somente com a palavra do Senhor. A palavra você não vê, o demônio também você não vê. Mas no mundo espiritual a palavra é o poder, é a força, é a espada. Mas o demônio sente cada palavra que você for falar contra ele. Cada situação que se levanta na sua vida para te derrotar, quando você usa a palavra, essa situação que se levanta, ela cai em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o nome do Senhor tem poder. Ah, pastor, mas eu sei, eu falo, eu declaro, mas eu não consigo ver a glória do Senhor se manifestar na minha vida. É porque está escrito aqui, ó. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Esse é um dos pontos principais. É por isso que eu e você temos que deixar o Espírito Santo do Senhor transformar nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos sim conhecer a grandeza, o poder do amor de Cristo dentro de nós. Enquanto nós deixarmos brecha para que uma mágoa, um ressentimento, um julgamento, um olhar de desprezo, ou seja, qualquer coisa que nós façamos contra o nosso semelhante, nós estamos fazendo contra Deus. Porque como está dizendo aqui, ó, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. É por isso que eu e você temos que colocar no nosso coração que a nossa boca tem que sair palavras de prosperidade, palavras de
cura, palavras de vitória, palavras de ânimo, palavras para levantar as pessoas e não desanimá-las. Porque quanto mais você fala palavras de sabedoria, palavras de vitória, palavras de cura, de libertação, mais você vai enchendo o teu coração e mais você vai transbordando a bênção do Senhor sobre você. É por isso que Jesus Cristo ele disse que rios de água viva sairão de nós para todo aquele que crê, ou seja, palavras vivas saem de nós para que ela venha se cumprir. Mas para isso é necessário você e eu domarmos nossa língua. É necessário nós mudarmos o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, nossa maneira de pensar. Porque se alguém fala algo contra você, você logo já fica irado, você logo já fica preocupado, você já fica nervoso, nervosa, já fica chateado conforme a palavra entra no teu coração. E o que entra você quer tirar. E quando você tira, aquilo lá já está como assim, ó, como ele está dizendo aqui, ó. Mas nenhum homem pode tomar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Porque aí quando você fala, já está cheio de peçonha mortal, cheio de veneno. E hoje o Senhor está nos ensinando que nós temos que mudar a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar e começar a buscar no Senhor a santificação na palavra, porque esse é o segredo, essa é a nossa base, é o que sai da nossa boca, é o que vai definir se nós somos verdadeiramente um cristão, se nós estamos verdadeiramente na palavra do Senhor. Então comece a ver, comece a analisar, comece a ver o que você fala, como você fala. O Senhor tem dado para você a direção, as promessas que Ele tem feito na sua vida, mas ela não se cumpre por quê? Porque você fala ao contrário do que Deus tem falado para ti. Automaticamente você pensa de igual. E hoje o Senhor está nos ensinando. Por mais que você e eu sabemos que a palavra tem poder, mas nós não colocamos em prática esse poder. Nós estamos sempre com a guarda abaixada. Quando Jesus ele disse assim, orai e vigiai, ou seja, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar, nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que exaltar o nome do Senhor, usar a palavra da autoridade do nome do Senhor. É onde que nós temos que estar vigilante. Porque vigilante no que nós vamos pensar, no que nós vamos falar, no como nós vamos agir. Que? Porque se nós estivermos dormindo, o diabo vem e coloca uma palavra no nosso coração. Ele não pode tocar na nossa vida. Não fica na ilusão que ele não pode tocar de nenhuma maneira. Por quê? Porque ele toca de uma maneira, pela palavra. Ele sussurra na sua mente. Ele sussurra no seu ouvido. E ali, conforme você recebe, ali você coloca em prática, aí você está desagradando a Deus. Aí as promessas do Senhor cada vez se tornam mais longe. Ah, pastor, mas não, eu não ouço o que o diabo fala. Não, é só você ver como você vive. É só ver como que as suas atitudes é em relação ao que vem contra ti. Aí ver como você reage. Se a pessoa te dá vamos dar um exemplo bem simples, se a pessoa te dá um espinho, uma rosa com espinho, como que você vai retribuir ela? A mesma rosa cheia de espinho? Aí você fala que o diabo não te toca? O diabo você não ouve a voz dele? Porque quando você ouve a voz do Senhor, a pessoa te dá uma rosa cheia de espinho. Você vai lá e dá uma rosa sem espinho. Que aí você vai mostrar o amor verdadeiro, que você está preocupado com ela para ela não se machucar. Aí você vai entrar no coração daquela pessoa, porque vai despertar. Por isso que Jesus Cristo ele nos ensina o amor, porque só tem uma forma de nós sermos transformados e transformar uma situação. É com amor, não tem outra forma. E ele diz mais aqui, nos ensina mais, ó, de uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isso se faça assim. Não, nossa boca tem que sair palavras abençoadas. Se você tiver que falar palavra negativa, não fala. É só palavra positiva. Se alguém pergunta para você como que você está hoje, estou bem, estou glorificando o Senhor.
Agora, se você está doente, a pessoa pergunta, como você está hoje? Ai, eu estou na bênção, ai, estou com uma dor aqui, uma dor ali, só Deus sabe a luta que eu estou enfrentando. Ai, que não sei o que, está difícil cada vez mais, e não sei o que. Você está trazendo maldição para ti. Entenda, tudo que você confessa, tudo que você fala é o que você se agrada, porque dentro de você, do teu consciente e do teu subconsciente, isso está te agradando, isso vai atrair, isso vai fazer com que você consiga o que você quer. Então mude o modo de pensar, porque se mudando o modo de pensar, você está mudando o modo de falar. Você como cristão, você como cristã, tem que falar palavras de bênção e não de maldição. Muitos ainda estão naquele pensamento que, pastor, eu não amaldiçoo ninguém, quem sou eu para amaldiçoar? Irmão, não é você amaldiçoar a pessoa. Toda palavra negativa que você fala é uma maldição. E Jesus não é negativo, Jesus é vida, é positivo, é alegria, é certeza, é confiança. Tudo que você fala com dúvida é maldição. Então comece a mudar, comece a se policiar, comece a pedir perdão para Deus, buscar no Senhor essa sabedoria, para que no tempo certo a tua boca venha sair palavras para abençoar, não para amaldiçoar. Quando alguém pergunta pela tua vida, você fala, está na mão do Senhor, porque eu sou testemunha viva de Cristo. Não prolonga o assunto. Não coloque, não force você querer explicar uma situação para alguém. Porque quanto mais você explica para alguém, mais palavras de maldição saem da sua boca, palavras negativas, palavras de desânimo, palavras de contenda, palavras de fofoca. E é isso que o diabo quer. Aí o diabo vai usar aquela outra pessoa para falar mais e você vai absorver e vai concordando, concordando e vai entrando dentro de você. Por isso que você tem que fugir de roda de escarnecedores, para que palavras negativas não venham entrar no seu coração. Como ele disse aqui, ó, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aqui Tiago está dando esse exemplo bem simples, não pode. Por quê? Porque não há divisão, mas só que nós temos o domínio. Então, o domínio da sua língua, que é difícil de refrear, comece a colocar em primeiro lugar na sua vida. Porque seu modo de falar vai mudar seu modo de pensar. E quando você aprende a falar, quando você aprende a entender, a dominar sua língua, aí você vai entender a palavra. Porque a palavra tem que ser dita detalhada. A tua bênção, o que você quer, tem que ser dita detalhada. Não pode ser pela metade. Quer ver um exemplo aqui? Ó? Vamos no livro de Ezequias, capítulo 37, versículo 3. Ele disse, filho do homem, bem, vive esses ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Você vê que Deus estava ensinando para Ezequias como que ele teria que fazer. Por quê? Porque era o que ele profetizava ia acontecer. Deus estava ensinando para ele que a palavra dele tinha toda a autoridade e todo o poder, mas tinha que ser detalhada.
Você vê que Deus estava explicando para ele falar com os ossos e ali determinar o que ia ser feito. Colocar pele, colocar nervo sobre nervo, ia ter alma vivente, ele ia viver e tal, e detalhou. E assim você tem que fazer o que você quer. A sua palavra tem poder, põe isso no teu coração, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Se você não detalhar o que você quer, você não vê a glória do Senhor, você fica na ilusão esperando acontecer o milagre. Tem que definir, tem que ser detalhado, tem que falar com convicção, com certeza. Porque você vê aqui que quando Ezequias começou a profetizar, ele disse aqui, ó, então profetizei como você me deu ordem, ou seja, como Deus ensinou ele. E houve um reboliço enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E aí diz mais aqui, eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Você vê que Deus ele fez, Ezequias fez conforme Deus orientou, e se formou osso, se formou pele, se formou nervo, se ajuntou. Não tinha o quê? Alma vivente, não tinha espírito. Por quê? Porque Ezequias não mandou ter o espírito, mandou formar os ossos primeiro. É igual uma casa se constrói pelo alicerce. Primeiro você faz a fundação no chão, para depois começar a erguer parede e colocar a base. Sem você fazer a furação no chão, não tem casa, não tem edifício, não tem construção. Assim é nossa vida espiritual. Se você não alicerçar, se você não se preparar, se você não ler a Bíblia todos os dias, se você não orar todos os dias, como que você vai ver a glória do Senhor? O único canal de contato para você falar com Deus não é louvor, não é você ficar clamando, não, é oração. É você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, clamar ao Senhor, ter um dia, uma hora, todos os dias de oração, de busca para o Senhor. E ali você lê a Bíblia para que a palavra do Senhor entre sobre você. Agora é necessário você fazer isso, e Deus não vai fazer por ti. Por que que você tem que fazer? Porque é a sua vida. A salvação é individual. A tua luta é individual. Só você sabe o que você está passando. Se você quer vencer, se você quer mudar essa história, então haja a tua fé. Comece a profetizar, comece a falar. Mas para isso é necessário você se purificar, se transformar, ter a certeza dentro de você do que você foi escolhido pelo Senhor. Você lembra no começo da palavra que você tem que declarar todo dia que eu sou escolhido do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por me escolher. É a primeira base da oração tua, para que você possa entrar na presença do Senhor, glorificando, exaltando e tendo a certeza da vitória. Por quê? Porque assim você vai detalhar, assim você vai aprender, assim você vai falar palavras de sabedoria, palavras de bênção, e vai tirar do teu coração palavras de maldição, que são palavras negativas, palavras de dúvida, palavras de rancor, palavras de ódio, palavra de medo. Tudo isso você vai arrancar e vai começar a falar palavras positivas, mesmo que os seus olhos estão vendo tudo ao contrário. Mas você vai ver aqui como aqui o Senhor está nos ensinando. Ezequias viu aquele vale de ossos secos e Deus falou para ele, tu crê? Então profetiza. E Ezequias profetizou conforme a palavra, etapa por etapa. E aqui para terminar, ó, ele colocou aqui, ó, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Você está vendo? É detalhe. Tudo é feito. Lembra do alicerce de uma casa. Assim é a promessa do Senhor para se cumprir na sua vida. O alicerce, a base, o buraco é você buscar, se reconhecer e lá dentro e arrancar tudo que não convém de Deus.
e depois deixar a massa, o ferro, a estrutura, o concreto entrar enraizado dentro de você, que é a palavra. Aí depois você vai dando acabamento e vai construindo e você vai glorificando o nome do Senhor com os seus lábios. Amém? Abra teu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.